É de conhecimento geral que a psicologia como profissão tem seu foco de atuação as práticas clínicas. Embora o brasileiro tenha a área clínica como maior área de atuação e de reconhecimento, em 1998, o Conselho Federal de Psicologia realizou uma pesquisa onde mostrava que a psicologia organizacional era a segunda maior área de atuação do ramo. Isso mostra que, mesmo sendo uma área nova, ocupa um espaço importantíssimo no meio. Percebe-se então que a psicologia organizacional caminha para uma maior consolidação. Seu objetivo é fornecer um ambiente de trabalho onde o trabalhador possa realizar e conquistar metas, não somente pessoais e profissionais, mas também metas de trabalho. A psicologia organizacional e do trabalho passou por muitas mudanças ao longo dos anos, mudanças essas que refletiram na sua nomeação. O início era chamada de psicologia industrial, após passou a ser conhecida como psicologia organizacional e recentemente mudou e passou a ser conhecida como psicologia organizacional e do trabalho. Temos então uma diferença entre a psicologia industrial e a psicologia organizacional. Em uma nota-se o interesse nas questões relacionadas à indústria, e em outra, o interesse no mercado de trabalho. A psicologia organizacional também contribuiu com as teorias comportamentais e a influência sobre o comportamento humano. O surgimento da psicologia organizacional no Brasil tem ligação direta com o processo de industrialização, que se deu no final do século XIX e no século XX, com a ideia de mandar funcionários para as indústrias e militares para o exército. Os estudos começaram a partir de 1924, pois eles acreditavam na existência de fatores humanos que interferiam na produção. A partir daí, eles começaram a se preocupar mais com as questões de motivação, comprometimento e comunicação entre os grupos. Na Segunda Guerra Mundial, os psicólogos eram responsáveis por decidir aqueles que iam e aqueles que não iam para a luta. Identifica-se então que os profissionais dessa área ficavam mais preocupados com os postos de trabalho do que com as análises das estruturas do mesmo. As atividades do psicólogo organizacional no Brasil até metade do século passado eram, em suma, o recrutramento, seleção, treinamento, análise ocupacional e avaliar o desempenho da pessoa. Apesar de existirem outras atividades que ampliavam a área devido às transformações no contexto de trabalho, ainda predominavam as atividades clássicas nas atuações dos profissionais. Contudo, em 1990 surgiram críticas a esse modelo de atuação, devido às mudanças sociais advindas da abertura do mercado, que surgiram novas formas de organização do trabalho, gerando novas tendências na atuação do psicólogo organizacional. Com isso, a atuação do psicólogo organizacional do trabalho torna-se vasta, podendo ser representada em subcampos, tais como qualificação e desenvolvimento, que são os treinamentos, os estágios e desenvolvimentos de carreira, comportamento organizacional, que é o desempenho produtivo, grupos de liderança, conflito e poder, administração de pessoas, que é atividades profissionais como análise do trabalho, recrutamento e seleção e planejamento de cargos, condições de higiene, que é a segurança e acidentes, e saúde, como lidar com o estresse, mudança organizacional, que é a qualidade de vida no trabalho, relações de trabalho, que são programas e integrações e socialização, padrões e gestão e organização do trabalho. A profissão nos dias de hoje. O atual cenário exige da psicologia organizacional e do trabalho uma visão pluralista, ou seja, com vários aspectos. Compreensão multidisciplinar dos eventos da empresa, capacidade de análise e negociação entre os desejos da empresa e seus colaboradores, capacidade do trabalho em equipe e da visão de organizações. A POT, a sigla de Psicologia Organizacional e do Trabalho, ela abrange várias atividades do psicólogo que atua nas organizações, desde as mais operacionais, como seleção de pessoal e recrutamento, até as mais específicas, como tomada de decisões
e mediações nas dinâmicas de organizações. Deste modo, há diversos fatores que contribuem com a influência do psicólogo. Por exemplo, avaliação de desempenho, potencial e performance, o coaching, que é o treinamento, a aplicações de testes psicológicos, né, como a gente já viu em sala de aula, a prevenção de acidentes. Do profissional que atua na área de psicologia organizacional do trabalho, na cidade de Porto Feliz, e presta consultoria sobre a área em outras empresas. A entrevista foi conduzida de forma semi-estruturada, com perguntas específicas, mas ainda assim dando uma certa abertura para que o profissional pudesse se aprofundar no tema. E as perguntas feitas foram as seguintes. Profissional da área organizacional do trabalho, em questão de ética, a gente perguntou se ela acredita que o código de ética da psicologia protege o profissional ou ele precisa ser renovado. Ela acredita que sim, que protege, dá um respaldo quanto a direitos e deveres perante a lei. E ela acredita que tem que ser respeitado a confidencialidade do indivíduo nos grupos e nas organizações, assim como fala no artigo 9 sobre confidencialidade, exatamente. Como o código de ética se aplica no dia a dia da psicologia organizacional do trabalho? Ela acredita que isso é muito importante, tanto porque isso tem que ser tratado individualmente, em grupo. Isso cada dia vem clareando situações em que eles vêm vivendo e ela precisa trabalhar isso quando que precisa manter o sigilo profissional, quando não tem como guardar alguma informação ou algum tipo de coisa, assim como é dito no artigo 10, né? E de acordo com as normas aplicadas no Código de Ética, a gente perguntou se ela conhece alguém que teve suspensão por exercer a profissão de forma inadequada. Ela disse que não, pois na organização, no meio organizacional do trabalho, geralmente a parte mais complicada é a questão de avaliação de candidatos e geralmente o resultado é passado para o candidato no conjunto do todo. A gente perguntou para ela se alguma vez ela precisou acionar o CRP para denunciar alguma prática indevida perante o Código de Ética da profissão. Ela disse que ela nunca teve vontade e nunca precisou, porque ela nunca passou por uma situação que ela se sentiu vitimada, né? Boa noite. Ficou sob minha responsabilidade fazer a entrevista com a psicóloga, que nesse caso eu contatei uma psicóloga que trabalha com recrutamento e seleção de pessoal em uma empresa. Abordamos vários assuntos e dentre eles, alguns eu vou destacar, a Júlia também vai apresentar um pouco dessa área, da parte da entrevista também, e eu questionei ela sobre se o Código de Ética melhora as condições de trabalho de um psicólogo, e ela falou sim, que melhora muito quando nos ampara perante a lei. Tá? Sigilo, privacidade, segurança dos pacientes em relação aos seus dados pessoais, padrões de conduta. Tudo isso faz com que o Código de Ética feche bastante para que os profissionais tenham uma condição de trabalho melhor. Perguntando também se o Código ele oferece todo o respaldo que um profissional de psicologia merece. Tá? E ela falou que acredita que sim, tá? Que ele é bem abrangente em relação às atividades e de todo o ambiente organizacional, tá? Perguntamos também para ela se um funcionário denunciar o seu chefe, que é o chefe do seu psicólogo, do psicólogo também, por um abuso, como deve ser o procedimento? Ela falou que o psicólogo tem por direito, segundo o Código de Ética, abrir ou não o sigilo do seu cliente, tá? Ele precisa buscar a melhor solução, pensando sempre em não expor a intimidade do seu paciente, tá? E, por fim, nós podemos concluir que a psicologia organizacional do trabalho vem crescendo mais a cada dia, vem criando forças e vem sendo mais reconhecida. Atualmente, nós podemos notar a grande competitividade que existe no mercado.
E a principal característica, a principal essência de toda empresa são as pessoas. Portanto, para atingir os objetivos da empresa, as organizações devem se preocupar com as pessoas e trazendo sempre a implementação de novas estratégias a quais melhoram a qualidade de vida e proporcionem um ambiente de trabalho saudável. E sendo assim, o psicólogo organizacional tem a importante função de identificar as características na organização e também nos seus colaboradores, nas relações entre valores, expectativas e comportamento. E o psicólogo deve trabalhar com as equipes a melhor forma de atingir os objetivos da organização.